Boa tarde, tudo bem, pessoal? Bom, é um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um podcast com o Grupo GEPA. Então, quero agradecer a presença da Desirê, da Marilda, do Caio. E hoje a proposta é que a gente possa falar um pouquinho sobre a terceirização dos cuidados, desde da maternidade, do início da vida, até mesmo na terceira idade. E de certa forma, essa terceirização ela acaba estando ali conectada, não é? Então, muito provavelmente, aquele que terceiriza, ou seja, desloca para uma outra pessoa o cuidado de um idoso, muito provavelmente teve o seu próprio cuidado na infância também deslocado e terceirizado. Então, essa é uma reflexão muito importante para nós pensarmos, principalmente hoje em dia também, um dia moderno, de muita correria, de muita perspectiva assim de trabalhos intensos, né? Então se trabalha muito para se ter coisas, o material e o mais importante, muitas vezes acaba deixando nas mãos dos outros. Não querendo dizer também que o cuidado de uma outra pessoa é ruim. Em vários momentos, se tiver amor e acolhimento, é até bem-vindo caso a gente esteja falando de uma ausência ali dos biológicos ou daquele que está no papel de desempenhar o cuidado. Sim. Eu gostaria da gente começar essa reflexão a partir daí. Gostaria de agradecer a você a oportunidade de estar com vocês, né? E é muito bom sempre estar reunido e poder pensar nesse aspecto, né? Desde a infância até a terceira idade, né? E o meio também. Como é que a gente está se cuidando? Interessante pensar que o tema já proposto da infância à terceira idade, tendo em vista todos os nossos conhecimentos teóricos, nossas vivências através da nossa análise, né? Nós começamos a reconhecer questões que realmente vão ali desde a infância até a terceira idade. O sujeito que ele não teve a função materna e a função paterna bem suprida e nutrida desde a infância, naquilo que nós podemos chamar ali, o Bion traz a ideia do continente contido, o Winnicott nos traz a ideia do holding, do handling, né? A partir do momento em que a mãe está ali fazendo aquela função do handling, automaticamente o holding já começa a acontecer também, e isso dá uma vontade ao sujeito de estar ali em presente busca da realidade, e também ele consegue se nutrir melhor e para ter essas vivências dos dias de hoje que são cheias de elementos não elementos no que o Bion nos chama ali de elementos beta, né? E hoje em dia a gente vê essa função materna, essa função paterna que uma independe da outra, ali não existe a função materna sem a função paterna, também uma presença ali distribuída e certa nos seus locais ali, né? Acredito muito que isso daí hoje em dia esteja muito ligado ao que nós estamos falando aqui, ao que nós estamos propondo, dessa capacidade de expansão que se dá ali no início da vida, né? Tudo começa na função materna e na função paterna. Muito bem colocado. Desse presente, né? Acredito que a gente possa começar a falar sobre o alterotismo, que seria logo do início, então Freud vai propor isso. Quando a gente pensa ali no processo primário ainda, o bebê ele não consegue reconhecer que ele e a mãe são pessoas diferentes. Então todo o cuidado que é atrelado para ele, seja da função materna, da função paterna presente, ele acredita que ele próprio está se proporcionando aquele carinho, aquele cuidado. Então como é feito é muito importante. Porque às vezes você pode ter uma criança limpa, uma criança que está alimentada, mas de forma grosseira, na correria. Não quer dizer que isso não vai acontecer em algum momento, né? Mas a gente fala sempre de uma frequência. O que é aquilo que eu mais recebo? É mais agressividade, falta de paciência, né? Com esses primeiros cuidados que são importantes. E o carinho que esse bebê vai receber ali, o acolhimento, nós adultos vamos nos proporcionar depois.
Até recentemente, na pandemia, a gente fez várias lives que usava também alguns pensamentos sobre esse autocuidado, né? O quanto a pessoa precisava se prevenir ali usando máscaras, as limpezas de higiene de locais, as mãos, os alimentos, né? Aquele que já tinha recebido essa base na infância não teve nenhum problema com isso para se adaptar. Agora, aqueles que tiveram, com certeza era muito difícil de manter a máscara, por exemplo, no lugar ideal ali, né? Não para baixo, não, enfim, de outras maneiras. E assim como outras coisas que a gente vê também hoje em dia. Então, a ausência do autoerotismo, que é esse cuidado inicial, esse início da autoestima, né? Eu vou aprendendo a me amar através do amor do outro. Um bom começo. Isso que você está falando me remete a pensar assim, o cuidado do olhar nos olhos. Estou amamentando, mas estou te vendo, né? Não importa se é no seio ou na mamadeira, mas estou te acolhendo, estou sendo o seu ambiente, o seu lugar, né, ideal para um bom desenvolvimento, crescimento, um olhar. O que seu olhar me diz? A mãe vai entender o choro da criança a partir do momento que ela é capaz de olhar para o olho da criança, não só o olho, mas tanto, né? O movimento eu acredito, todo, né? Seria algo assim. Faz muito sentido. Jéssica, e você trazendo, você a Desirê, o Caio, né? Me veio aqui um pensamento importante, né? Porque o Caio colocou, né, de forma querida aí as contribuições do Bion. Então, se nós pensarmos, né, que o pensar é pesar, nós podemos trazer também, né, essa reflexão, né? Eu tenho disponibilidade, né, para trazer uma criança ao mundo, né? Como é que está a minha vida hoje? Cabe emocionalmente, fisicamente, né, um outro ser, né, para que eu possa está aí, né, me disponibilizando para cuidar. Então, assim, o pensar é muito importante, porque muitas vezes, né, essa criança que não pôde ser cuidada também, né, vai gerar aí um prejuízo enorme, né, na vida, não só na vida infantil, mas também durante o percurso da vida e na fase também, né, do idoso. Então, assim, é importante olhar para esse pensar, né, e esse que também, né, esse modelo que você trouxe, aquele que não pôde ser, né, cuidado dentro do autoerotismo, dificilmente ele vai poder também ter esse cuidado para com o outro. Faz muito sentido. Me faz pensar numa colocação que o professor Renato nos traz nos grupos. Eu não havia pensado nisso antes, então a partir daí fez muito sentido a descrição do amor como renúncia. Então, para eu amar, eu preciso renunciar a muitas coisas. Então, desde o bebê, muitas vezes você vai promover a higiene, o cuidado do bebê, e a mãe, ou às vezes o pai, vai ficando um pouquinho para depois ali. Não que isso não aconteça, mas a prioridade, né, o impecável tá ali. Até recentemente eu vi uma frasezinha que dizia do desenho infantil do Pequeno Urso, onde a comidinha do Pequeno Urso estava na temperatura ideal, mas a da mãe já estava gelada, né? Porque é isso, então você prioriza, né, o bem-estar ali, você abre mão de algumas coisas. Assim como também na terceira idade. Você precisa deixar, porque a gente está falando de pessoas jovens que estão ali abrindo mão do trabalho, de um sair, de outras demandas para cuidar, seja de um bebê, ou seja, da terceira idade também. Então, você tem restrições, você tem compromissos, e é difícil, né? Nós não estamos falando de coisa simples, porque o que parece simples, mas também não é, a gente se cuidar. Então, eu faço coisas no meu tempo, do meu jeito. Agora, você também respeitar a personalidade, seja do bebê ou seja do idoso, é uma tarefa difícil. É muito mais fácil pagar. Diretamente a questão da terceirização, né? Desde a infância até a senescência, né? Nós vemos os nossos parentes, às vezes, sendo despojados ali em locais que hoje em dia nós temos ali como casa de repouso, né? Talvez, mas para tirar o peso da palavra, talvez asilo ali, as creches também, né? Eu acredito que isso ali esteja muito
ligado a uma ausência deficitária desde ali da infância, o sujeito que não teve a capacidade de ser nutrido, de ser contido ali na infância, né? Ele também não vai ter automaticamente a capacidade de conter os seus pais, que nada mais são do que os filhos do futuro, né? Que é um ciclo que vai se invertendo. Sim. A gente é cuidado pelos nossos pais para depois poder cuidar deles. Seria Esse a é o lógica. ciclo da vida, essa é a lógica. Seria a lógica. Mas hoje em dia a gente vê muitos conceitos e muitas inadequações ali voltadas no cotidiano, né? Sua frase me fez pensar no seguinte: antigamente se tinha creche e se tinha asilo. Exato. Hoje em dia não se fala mais nem creche nem asilo. Hoje Sim. em dia se existe comercialização sobre, Sobre. né? Porque a sociedade quer que seja criado, né, padrões de ganho, Sim. né? Então, com isso, temos escolas para bebês, né? E casas de repouso, hotel para a terceira idade, né? A gente pode até falar hotel para pet também, porque Exato, também está tendo muito... Também É está interessante, tendo até né? isso, né? Até isso. Mas o mais interessante é ver o quanto cresceu em questão fisicamente de casas de repouso para a terceira idade, né? No nosso bairro aqui, dá para se perder. Muitas casas. E é muito interessante nesse aspecto, né? De você olhar e ver como que está sendo terceirizado de uma forma bem estruturada financeiramente, né? Em alguns casos não cabe exatamente, nós não estamos aqui com o intuito de julgar nenhuma escolha, nenhum uso de recurso dessas instituições, né? Porque em muitos casos, realmente, a função que vai ser exercida ali em casa não vai ser suprida o suficiente, até da maneira que está sendo suprida em alguma casa de repouso, pela ausência da capacidade do sujeito de fazer essa função. Porque tudo que a gente está conversando aqui, que a gente se propõe nessa proposta do pensar, né, dessa expansão nossa aqui do pensar, o professor Renato sempre traz muito bem, amor é uma capacidade, né, e tudo que a gente pensa aqui, a gente fala da capacidade como um antecedente da palavra, né, e essa capacidade, ela exige dedicação, mas a dedicação é diferente do esforço também, né? A gente automaticamente, ao se esforçar demais ali, nós não estamos, a gente vai até o ponto que a gente dá conta, né? A gente não consegue em alguns casos, isso também é digno de se reconhecer. Nós estamos aqui expandindo o pensamento, mas em alguns momentos essa capacidade está deficitária devido a algo que também depende de escolha, né? Assim como Existe também... escolha? Exato, não depende. Como o próprio Depende, professor né? Renato diz, né? Não existe escolha. O único pensamento que necessita de um pensador é a mentira, né? Já diria o nosso querido Bion. Então, a partir do momento em que a capacidade, o acolhimento entra na história ali, a gente tem essa configuração psíquica saudável, não existe escolha. Não. Também não existe no caso contrário, né? Porque o sujeito muitas vezes escolhe algo e passa a vida inteira tentando ali se justificar o porquê fez aquela escolha. Por quê? Por que eu fiz isso? Por que eu continuo fazendo isso? Que você não tem Porque eu escolha. não tenho a escolha que está ligada. O Caio, você Capacidade. trouxe uma ideia aí que a gente pode até pensar, né, nesse sujeito que reconhece que não é capaz, tanto para cuidar tanto da criança ou do idoso, porque Sim. fazer com raiva, né, é aquela coisa, um não é mais o desserviço, idoso, né, esse velho, né, as palavras que a gente ouve muitas vezes, né, tanto um idoso inserido numa família que não tem essa ambientação, não tem esse cuidado, então Exatamente. maltrata, e aí pode ser que esse lugar seja um lugar que tem profissionais ali que vão, né, receber e vão fazer, né, com amor. A criança é a mesma coisa, às vezes ela pode ter a sorte de encontrar um professor ali que vai ser aquele modelo, porque em casa muitas vezes não teve, e o que tem ali pode ser algo, né, realmente que não tem disponibilidade para esse cuidado. É E muito aí, importante, né, a cabe gente essa olhar. ideia, exatamente. E aí é uma ideia de que a gente acaba jogando isso ao acaso, né? Exatamente. Porque vai que tem um professor ali, que tem a sorte de ter um professor para poder acolher. É jogar muito ao acaso, né? Quando a gente não tá ali na nossa função bem exercida, né? Contar com a sorte. Contar com a sorte, né? A sorte pode acontecer, mas será que é sorte mesmo também, né? Será que não é
uma ausência de responsabilização, porque da mesma maneira que quando não são supridas as nossas necessidades, vem a culpa, né? A gente tende a culpar algum fator, alguma pessoa, algum objeto, e a sorte ela pode vir, mas ela vai ser uma configuração ali para se manter o sujeito num funcionamento cristalizado, né? Então, até que ponto é bom contar com a sorte também, né? Vocês falando assim, porque é isso, contar com a sorte é muito delicado. Uhum. Né? E me faz pensar numa coisa que é importante. Em alguns momentos eu tentei expandir o pensamento, quando o Renato foi nos apresentando a ideia do Bion, do pensamento que antecede, e a gente falando sobre disponibilidade, quanto pensar nesse início, né? Então, toda ação, ela vai ter uma consequência. Muitas vezes a gente está lidando com consequências de familiares antigos, porque a coisa foi acontecendo, foi rolando e esbarra em Ladeira alguém. abaixo. Exato. Desceu ladeira Alguém da abaixo. família vai que tiver um pouco mais de estrutura, porque talvez conseguiu se nutrir em outros lugares, vai tentar pensar essas coisas. Teve a oportunidade de Tentar ter um olhar, vínculo saudável para exatamente. conseguir compreender que aquilo não era saudável. Perfeito. Né? E aí vai poder talvez olhar para isso, né? Para que a família ela não tem que ter um ganho secundário, enfim, ele não tem que me trazer um retorno financeiro de status ou de checklist, né? Então eu não tenho que ter filhos porque a sociedade me cobra ou porque é a função que veio para o mundo ou qualquer coisa do tipo. Precisa pensar na disponibilidade, porque essa disponibilidade inicial da chegada da criança, ou seja, eu estou aberto a abrir mão de muitas coisas que eu nem sei quais são, porque a gente também vai descobrindo no percurso, porque essa abertura vai proporcionar o cuidado no futuro também. Mas recentemente eu vi uma entrevista em que uma pessoa em específico, uma mulher descrevia que não tinha tido filhos porque ela não queria realmente essa responsabilidade. Mas que quando ela chegou na vida adulta, ela se arrependeu, porque agora ela não tem ninguém para cuidar dela. E aí, olha que forte, olha. né? Então, assim, em nenhum momento nunca houve disponibilidade para o filho, porque também não é uma cobrança o filho ter que Eu cuidar. vi algo assim, mas foi até um pouco mais forte, que ela disse assim, eu e minha irmã juntas cuidamos dos meus pais e agora eu tenho a consciência que eu não tenho filhos para cuidar de mim. Perfeito. É isso mesmo. É justamente essa entrevista. É muito chocante. É de uma atriz, né, que Sim. se dedicou, né? A Cláudia Lopes perguntou qual medida a terceirização dos dados pode incluir o amor. Com certeza. Eu li Obrigada, 10 Cláudia. vezes e Quem não gostaria consegui. de contribuir? Em qual medida a terceirização dos cuidados pode incorrer na terceirização do amor? Total. Total Mas, medida, assim, a partir do momento que me parece vantajoso não estar ali, já está interligado ao amor, porque eu vou trazer um pouco mais pessoal, assim, a questão, porque tá um pouco fresco aqui, dos cuidados com o meu bebê. Então, no momento em que você... hoje eu me reconheço tentando viver, né, me dedicando ali a nutrir a função materna, e é bem desgastante, é doloroso você abrir mão de muitas coisas que notoriamente traria alguns prazeres, né? Se anular. Só que quando você está aberto a isso, vem também um instinto de proteção, que eu acredito que seja esse o desenvolvimento do amor, de que é difícil você, muitas vezes, confiar que aquela pessoa vai cuidar como você cuidaria. Então, para mim, isso teve um peso muito grande, né? Eu acredito que partindo desse olhar, assim, eu já vi outras pessoas dizendo, mas trocar uma fralda tá tudo bem, né? Que eu vou ter ali com a criança no momento da troca da fralda? Deixa a babá trocar, deixa outra pessoa trocar. Você falando isso me fez pensar uma frase que eu ouvi assim, né?
exatamente sobre isso, limpar, né? Não Sim. importa se seja uma criança ou um idoso. Exato. Como que a gente vai limpar? Se é uma pessoa que eu não conheço, como que eu limparia? E se fosse o meu filho ou a minha mãe, como que eu limparia? Qual é a Justamente o amor, diferença? Uhum. Né? O amor. Então, tipo assim, se existe esse amor, se criou esse vínculo, com certeza eu vou limpar melhor nele do que em mim. Porque eu posso me anular, mas eu não vou deixar de fazer por ele. A função materna, ela é basal, né? E o amor não existe sem uma função materna bem exercida. Eu acho que aí a gente já consegue ligar isso aí de uma maneira muito nutridora, né? Óbvio que sempre reintegrando aqui a função paterna também como totalmente ali interligada uma da outra, é um vínculo, mas a função materna, ela é base. Se não tiver a função materna, não tem como a gente falar de um amor sincero no maior sentido da palavra mesmo. Amor é dedicação, amor é sacrifício, né? O sacrifício, o ofício sagrado, né? Então a gente tem essa ligação direta aí com a função materna basal para que o sujeito ele começa a ter uma capacidade de estar de bem integrado consigo mesmo através de um olhar reconhecedor da mãe. Aí a criança nasce, né? A partir desse olhar reconhecedor da mãe e consegue reconhecer a si próprio. Aí sim ela vai estar apta à capacidade de se doar ao próximo, de se amar, porque ela teve essa função bem nutrida enquanto criança, né? E a função paterna também já entra ali mais voltado ali para uma questão de o sujeito confiar em si mesmo, né? O sujeito ter uma questão da provisão, o sujeito ter uma questão da auto-independência, mas a função materna é a base ali para que se permeie um amor saudável. Eu penso dessa maneira, né? Muito bacana, Caio, a colocação. A função paterna, ela tem uma importância tão grande no ambiente da função materna. Porque a partir do momento que você se sente sozinha na função materna, você vai entrar em modo de fuga, em modo de perigo. E sabendo que tem alguém ali que você possa contar, às vezes vocês nem sabem trocar fralda, por exemplo, mas não vai dar certo. Vamos procurar aqui, vamos pedir para alguém. Mas só o fato de dizer, estamos juntos, a gente consegue, né? Isso já é a base importante para trazer segurança. Assim como quando você começa a olhar, por exemplo, no cuidado da terceira idade, o cuidado dos nossos pais. Nós estamos falando, é difícil, você passa por processos de luto, você vê a pessoa que cuidava de você e agora é você quem tem que cuidar. Então, é um processo diário de ver algumas funções se transformando, né, habilidades que já vão deixando de existir, então isso também vai sendo doloroso. E nesse processo, você também contar com a companhia do teu companheiro, da tua companheira, isso também transforma totalmente, porque também é um mundo novo. Tem muita dor. Na parte de cuidado da terceira idade, tem um lado bonito também, quem vive nessa realidade. É ver o homem tendo o lado materno, tendo o cuidado, né? Cuidado com, tipo assim, formular melhor assim, é poder perceber no homem a maternidade que nele está sendo posta agora, no sentido de cuidar, né? E na mulher também o lado oposto, né? De estar por trás e tá, né, cuidando desse filho que tá sendo mãe, que tá sendo pai, então tem também a mulher não lado. traz só o amor, né? Não, esse pai, ele precisa ser permeado por o amor também. Porque no sentido que você também tá trazendo para nós assim, né? Como que a função paterna é fundamental. Mas é mais fundamental, porque se tiver tendo esse companheirismo, você tá preocupado em cuidar do bebê. Exato. E ele tá preocupado de cuidar de você. Então pensar, será que ela já bebeu água? Será que eu fico com o neném pra ela ir no banheiro? Então é um outro ângulo. E quando a gente tá cuidando da terceira idade, talvez os papéis pode se trocar.
Sim. né, para o homem, para a mulher, Sim. e é esse lado de olhar um para o outro, se ter um companheiro, se ter a possibilidade de ter, né, um companheiro e cuidar. O cuidado da terceira idade é tão delicado porque é doloroso para a pessoa, né? Não ter mais as mesmas capacidades de fazer aquilo que fazia com tanta facilidade, ir perdendo isso. Então é um sofrimento. A gente enxerga como luto, mas aquele que está vivenciando o idoso é um sofrimento Com muito certeza. grande, né? É De inevitável. encarar isso, não. Então, e o que eu vou ser agora? Né? E é interessante como que realmente lembra a criança, porque começa a teimar, começa, com né? certeza, né? O processo de luto, ele tá presente Uhum. em todas as fases. Na verdade, no ciclo da vida, Exato. né? Esse- A gente aqui agora já tá num processo de luto de ontem. Com Sim, certeza. não é? É uma eterna transformação, né? Um dia a gente, quando pequenos, nós fazemos perguntas repetidamente, várias vezes. Mamãe, o que é isso? Mamãe, o que é aquilo? Papai, o que é isso? E aí depois essas perguntas se voltam novamente pra gente de outra maneira, né? Também repetidamente. Filho, já colocou o casaco? Ó, vai pegar celular ali, ó, vai pegar tal coisa, vai pegar... Ó, é uma demonstração de amor, né? De maneiras diferentes, mas uma... do filho para a mãe, da mãe para com o filho também, e esses papéis se invertem, porém ainda mantém ali o mesmo vínculo, o mesmo laço, o pai a mesma maneira, né? O pai que teve a capacidade ali de mostrar para o filho, e também a gente falando ali da função paterna, ela também em algum momento ele serve de base ali, né, para a esposa, para que a esposa possa ter com quem contar, isso é muito interessante. E não só isso, ele também está ali numa situação delicada, porque ele precisa ser a pessoa que vai afastar um pouco o filho da mãe numa tentativa ali de apresentar o filho para o mundo. E a mãe também, nesse sentido, tem uma função essencial, que é de apresentar o seu pai, para o seu filho, o pai que ele tem, como um cara que pode ser seguido ali também de modelo, de referência, né? Porque isso vai fazer toda a diferença nesse processo. Ó, esse é um cara legal, você pode confiar, ele é um cara bacana, ele é o seu pai. E a gente vê hoje em dia numa sociedade contemporânea cada vez menos isso acontecendo, né? Pais que se separam, isso tem um prejuízo gritante, ou pais que nunca chegaram a ter qualquer relação parecida com amor, só baseada no desejo, filhos que vêm aí por acidente, né? E aí é muito fácil uma mãe chegar e falar, ó, seu pai, ele nunca prestou, ele sempre foi isso, ele sempre foi aquilo. Quanto que a gente não vê isso? Uma mãe nessa disputa com o pai, e principalmente quando há casos de separação, e às vezes não necessariamente também, né, quando há um casamento que, se é que dá para chamar de casamento ali só de sintomas, né, o que a gente se configura num vínculo comensal ou num vínculo parasítico, mas o quanto é um vínculo tóxico acima de tudo, né, e como que isso vai influenciar na capacidade da criança de estar de bem consigo mesma, ali, de confiar em si mesmo, se ela cresceu escutando que o pai dela foi isso, foi aquilo, não vou usar palavras aqui para também não baixar o calão, mas aí fica um pouco difícil da criança se nortear. E essa sociedade de hoje está configurada cada vez menos como a ausência da função materna e uma supremacia da função materna muito voltada mais para o empoderamento, que na verdade só empobrece a questão principal, que é o desenvolvimento saudável da criança, do ser humano. A verdade é que o ataque para o homem hoje em dia é muito grande, né? Para o casamento, para uma família e tudo mais. É uma transformação muito triste isso, né? Porque é o olhar da mãe que vai trazer para a criança tudo. E no que você falou, e lembrando as palavras da Marilda no começo, sobre o pensamento antes, né? Como foi pensado, se foi. Hoje em dia não é pensado antes, né? Acontece depois que vem, mas vem o pensamento da frase do professor Renato dizendo, né? Que toda criança, o maior desejo da criança é ser desejada. Então não é só da criança, é do ser humano, primeiro e né? o maior desejo, né? Ser desejado. E se a criança não foi desejada, ela vai ter uma tendência a ser um ser desejante ou desejado pelo outro também o tempo todo. Isso
pode se vir aí e transformar numa compulsão também, né? E aí, se a gente pega num vínculo que Sim. falta a parte paterna, né? A função Sim. paterna, melhor Uhum. colocado. Então, você imagina o estrago que já... A gente não imagina, a gente está vivendo o estrago na Tragédia sociedade de anunciada. atual, né? Então, é esse negócio. O quanto que a sociedade hoje, por desejar ser desejada, se coloca em risco, se coloca em perigo, se Terceiriza. terceiriza. Muito triste. Desculpa, gente. Então, tipo assim, coloca a criança em cuidados, né, para outras pessoas, sem saber se aquelas pessoas têm o mínimo necessário para cuidar. Uhum. É esse que é o perigo da questão. Porque, assim, hoje em dia a gente vê muita casa de idoso, né? Tem críticas de todas as formas, né? Mas existem pessoas que não têm escolha, não teve família, não teve filhos, né? E às vezes a gente percebe que cada caso é um caso, mas tem muitas funções de cuidado. Uhum. De alimentação, às vezes começa a ficar acamado, não consegue ir num banheiro, não consegue fazer as coisas. Então, é uma dificuldade muito grande e um perigo maior ainda. Então, tudo na vida tem os dois lados, né? Com certeza. Não dá mais para culpar, não existe culpa de ninguém, né? Existe ser capaz de se responsabilizar e conseguir isso. E ainda, desculpa, pode falar, Jéssica. Ainda voltando na pergunta da Cláudia, eu acho interessante nós pensarmos na questão do desapego, né? Por que o desapego? Às vezes a criança ali, ela vai contar, né, como os colegas colocou, a Desirê falou, né, ter modelos de vínculo saudável, ela pode não contar com esse ambiente, com essa mãe, ou com esse pai, ou com essas funções. Mas, em contrapartida, ela pode encontrar ali alguém que nutre de uma maneira possível, né, a quantidade, quanto de amor necessário, condições mínimas necessárias para que essa criança possa ter esperança, né, e crescer, e um dia, né, a Jéssica até colocou, essa pessoa buscar uma ajuda, aí entra a nossa função, para que ela possa, inclusive, ser capaz de cuidar daqueles que nunca foram capazes de cuidar dela, né, desse sujeito. Então, nós falamos aí de alguém que busca ajuda e não fica preso em mágoas, em raiva, para não pegar, né, esses pais também, repetir a mesma história e jogar e terceirizar, né, colocar numa clínica. Então, quando a gente fala de desapego, me parece que é desapegar de sentimentos e ressentimentos, né, Muito que bem colocado. muitas vezes leva o sujeito para uma vida inteira de mágoa, né, de sentimentos que não consegue fluir na vida. Nossa, tão bem colocado, porque faz a gente pensar que, na verdade, o quantas pessoas estão passando exatamente por isso, né? Que não teve, infelizmente, uma função materna, uma função paterna, mas contou com a sorte de ter algum vínculo em algum momento da vida, né? Ou a família de um amiguinho que era um bom exemplo, um professor, alguma coisa, e poder ter esse olhar e ver que os pais não foram capazes. Mas que se responsabiliza e, não, agora eu vou... Existe outra possibilidade. Existe outra né? possibilidade Não precisa de continuar assim. e eu posso mudar essa história e transformar e, a partir de agora, cuidar da forma como eu gostaria de ser cuidada, e sei que eles não podem, não puderam fazer, mas agora eu posso fazer por eles. Minha Posso me nutrir responsabilização. em outro lugar, exatamente. É lindo isso, O professor né? Renato contribuiu aqui com uma pergunta que se conecta muito a isso, que ele coloca assim, amor busca recompensas, e entra muito nesse lugar que a Marilda trouxe, poder cuidar de alguém que não pôde cuidar de mim. Poder amar sem esperar algo em troca, porque na verdade o amor é isso. E entra num ponto que várias vezes também no GEPA ele nos traz essa reflexão sobre o outro ser necessário. O quanto, em vários podcasts a gente já falou sobre isso, é uma coisa que é importante. O quanto hoje em dia se vende o slogan de que eu posso ser feliz sozinho, de que o outro é desnecessário, inteligência emocional, para que você não fique mais dependente de outra pessoa, ou enfim, vão confundindo algumas coisas, né? Vão distorcendo.
Porque o outro é necessário, é o que nós estamos falando aqui. Para a mãe existir, a função materna, a função paterna precisa existir, para o bebê existir, já dizia o Winnicott, né? O bebê não existe, o que você encontra cuidado que a mãe e o pai se dedicam ali às funções, assim como a partir daí eu posso não ter filhos, mas eu posso ter a habilidade de cuidado, eu posso ir também às vezes, os pais podem não se tornarem idosos, né? Eles podem partir antes e você pode cuidar de um idoso porque você recebeu um cuidado, você foi nutrida em outro lugar. Ou seja, às vezes a gente vai transformar até mesmo para as profissões, para as habilidades. Né? A habilidade do cuidado, exatamente. Nós estamos aqui pensando, enquanto psicanalistas, psicoterapeutas, né? Como cuidar do pessoas. outro, exatamente. Como pessoas. Sabe o que me fez pensar com carinho agora? O quanto essa criança que agora chegou na vida dessa família vai poder transformar os avós. Né? Uma possibilidade de um vínculo que eles não puderam ter. E aí, como que falam muito como que os avós são diferentes com os netos e tal. É isso, né? Essa possibilidade de criar algo que eles não puderam ter, porque eles não tiveram. Já não tem também a responsabilidade, né? Da questão dos limites, da educação, já tá ali mais para curtir, é um outro momento da vida, e aí pode ver com outros olhos, não tão. E o quanto isso transforma a si. E mais ainda, né? O quanto uma mulher que não pôde ser mãe, ela se torna mãe em vários aspectos, né? De não uma precisa vida. Ser biológico. Não é? Exato. Quem é que não vai chegar um momento que todo mundo, Deus queira que possa acontecer isso, de você se tornar mãe da sua mãe. Quem puder ter isso, vão se inverter, né? E é um ciclo, né? A Marilda falando nos lembrando, nos recordando da prática do desapego, né? O tanto que é importante a gente pensar nessa perspectiva, a renúncia, né? E se a gente não tem a menor condição e a menor capacidade de exercer essa renúncia, esse desapego, essa dedicação, esse sacrifício que envolve tudo na função materna, no ato de colocar uma criança no mundo, é muito importante que a gente possa, ao menos, refletir e pensar sobre o desejo de se ter um filho. Esse desejo é meu, porém, esse desejo é um desejo, é uma vontade, né? Nós estamos ali tanto nessa perspectiva da diferenciação. Desejo como ilusão. Desejo como ilusão, porque, como a gente sabe, o pensamento ele antecede o pensador. Então, antes da criança nascer, ela já é um pensamento. Então, ela já existe ali, né? Pelo menos na expectativa ou ali na configuração que se estrutura o ambiente em que os pais vivem e estão entrelaçados. Então, será que não é uma renúncia, pelo menos nessa questão de adiar as vontades, ou pelo menos renunciar mesmo ao desejo de ter um filho, porque a gente vê isso muito, eu quero ser mãe, eu vou fazer de tudo, eu vou fazer, se eu não consigo, eu vou fazer inseminação artificial, eu vou adotar, mas simplesmente ali não criticando a prática do adoção, não, perdão, galera, mas que eu amo muito, inclusive, acho muito importante, muito válido, porém, como que a gente vai colocar uma criança ou se dispor a ter essa função materna e função paterna se a gente não tem a capacidade de reconhecer que no momento talvez não é possível. Não é capaz. Não é capaz. Se então, não tem aquele a capacidade sonho, de amar, exatamente. A adoção não vai trazer isso. O sonho de ser mãe ou o sonho de ser pai, ele pode ser realizado de tal maneira a ser adiada essa vontade e talvez renunciar de vez, porque não é possível eu colocar uma criança no mundo só pela minha vontade, desconsiderando as consequências que a criança vai sofrer, que se tiver ali num ambiente desestruturado, é melhor que a gente pense a respeito disso. Eu não estou querendo aqui dizer que a gente deva deixar de ter filhos dessa maneira, mas é melhor que a gente pense, né? Seria melhor se as pessoas pensassem antes. Tratar, né? Mas faz sentido a colocação, Caio. Até um pouquinho no início, quando a gente começou a falar sobre a terceirização do cuidado, nós falamos de instituições para cuidar de bebês, para cuidar de idosos, o aumento disso, e hoje em dia também para cuidar de animais.
Porque estamos numa era onde a gente tem mais filhotinhos de animaizinhos, né, domésticos, do que pensando realmente em vidas. Mas o quanto essa incapacidade de amar faz com que eu também precisa, de certa forma, terceirizar esse cuidado que eu achei que eu poderia ter. Então agora a gente tá em creche para cachorro. Pois é. E Né? aí os valores Então, se assim, invertem tanto, né? Eu precisava talvez exercer um instinto materno e aí eu precisei de um filhote. Porque aí eu ia cuidar de um bebezinho. Uhum. Um pensamento Sim. viajante agora, né? Mas Pensamento daí o primitivo. cachorrinho começou a crescer, não conseguia adestrar, vou usar um cachorrinho como Sim. modelo. Não conseguia adestrar, doei. Vou pegar outro, né? Ou não deu, então agora eu vou pra creche. Aí ele vai socializar com outros cachorros, eu não preciso ter que lidar de que um animal precisa de certas atenções. Exatamente. Né? Aí a gente Tanto tem um Instagram quanto- pro cachorro agora, né? Pra postar a vida diária do pet, porque esse desejo ali, né? Precisa ser nutrido, vivido, pelo menos, nem que eu tenha filhos cachorros, né? Nem que... Perfeito. É interessante a E gente aí, pensar isso. E aí os usa. valores vão sendo confundidos até nisso, né? A gente humaniza os animais, né? Distorcidos, né? A gente humaniza os animais e às vezes animaliza os seres humanos, né? Faz muito sentido. A Amanda Carvalho contribuiu aqui, também faz muito sentido no que a gente tem dito agora. E no do cuidado com o outro, tem outra questão além do não fazer, que é ter que fazer. Não tem amor, ibera crueldade. Exatamente. Muito obrigada, Amanda, pela contribuição. Porque é isso, já era Kant que diz, né? Verdade sem amor é crueldade. Então, cuidado, eu não Verdade. sou obrigado a fazer, eu vou fazer porque eu estou disponível a fazer, né? Verdade, Aí já é outra Já coisa. é outra verdade coisa. sem amor é crueldade. Obrigada. Aí entra a questão do esforço, né? Que nos difere da dedicação, do sacrifício, né? Quando a gente precisa se esforçar muito é que não está sendo verdadeiro. Quando a gente está envolvido num projeto que é real ou que seja lá numa relação com qualquer aspecto da vida e se for real, anula a gente pro não se outro. esforça para nada, a gente se dedica, mas a gente faz isso de uma maneira genuína, sem esforços, porque é real. Porque eu me dou, porque eu amo. E ninguém é nada sem o outro, né? A gente Você tem se uma ilusão de responsabiliza. ser feliz sozinho. É uma falácia, né? Que me desculpe o Schopenhauer, mas... Exatamente. Você se responsabiliza pelo que precisa ser feito. Existe vou colocar um preço a ser pago no sentido de coisas que a gente vai abrir mão, benefícios que a gente também vai ter no sentido de conquistas, de prazeres que nós vamos viver. Só que quando eu estou me responsabilizando pela disponibilidade, aí então eu não vou deslocar para o outro. Ah, o filho é teu, não foi você quem quis. O teu presente tá precisando de não sei o quê. Já vi algumas piadinhas assim, né? Ou a mesma aquela ideia de que, eu não pedi para nascer, então eu não tenho que cuidar de ninguém. Então você vai indo para aquela mais rebeldia, né? De não se responsabilizar que eu tenho ou não disponibilidade ou a capacidade de amar. E aí, é claro que a gente não tá falando aqui com o intuito de gerar culpa, de fazer as pessoas se sentirem mal, porque às vezes não conseguiram providenciar um cuidado, realizar ali. A ideia é que a gente possa refletir a questão dos impactos que se tem. E o quanto também a análise é um lugar onde eu possa levar essas dores, transformar, pensar de maneira diferente. É um refúgio. Exatamente. Se sentir acolhido, espera-se que seja, então, esse lugar, né? Nós estamos no GEPA tentando nutrir a ideia do acolhimento, do respeito do tempo do outro, de respeitar a dor do outro, aquilo que o outro dá conta de fazer é o suficiente. Na verdade, né? ninguém tem culpa de nada, Não, né? exatamente. Cada um fez aquilo que foi capaz e o que teve como experiência para fazer aquilo naquele momento. Então, não existe aquilo, se eu pudesse voltar atrás, faria diferente. Não, você não pode voltar atrás. Você deu o seu melhor. E você naquele pode momento. fazer diferente. Agora. Mas aí, às vezes, não é com aquela pessoa, não posso mais fazer. Mas ainda assim, eu posso fazer diferente comigo, Que é o né? Eu posso fazer diferente com as pessoas que eu convivo.
Porque também é sobre isso, né? Aquela ideia de que a gente vai salvar o mundo, né? Você super conhecido Uhum. por isso não é real. Mas a gente convive com pessoas diariamente. E a troca com o outro, o respeito, vem a partir daquilo que eu faço comigo. Então, o processo de análise é uma boa oportunidade de poder olhar e se responsabilizar. Não é a única via, é uma possibilidade. Uhum. Um convite para pensar, né? Como já nos diria o Bion, uma oportunidade de expandir, né? A psicoterapia nada mais é do que um ambiente sagrado que a gente possa contemplar as experiências, que a gente possa pensar, que a gente possa refletir e sonhar acima de tudo, né? Porque às vezes a gente está obstruído de sonhar e aí na análise nós encontramos uma referência que possa sonhar conosco, possa sonhar o sonho do paciente para que aí a gente possa começar a ser protagonista do nosso próprio sonho, da nossa própria história. Portanto, nem sempre um sonho ele vai ser realizado da maneira que foi sonhado, mas da maneira que foi possível se realizar. Um sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade, né? Gostaria muito de trazer essa reflexão que eu tenho muito apreço. Muito bacana. É o único sentimento que nos tira a Uhum. culpa é a Com responsabilização, certeza. né? Então podemos sim fazer reparações em vida, né? E essas reparações elas podem ser feitas a partir do momento que eu passo a caminhar, né? Porque se nós estamos falando aí o tempo todo de desapego, né? Sim. Desse cuidado, dessas responsabilizações, me vem aqui a esperança. A esperança não é você sentar e esperar agora, não. É o caminhar, né? O caminho se Uhum. faz caminhando e o milagre acontece no caminho. A tolerância, né? Exatamente. Esperança, tolerância. Gosto muito, sempre trouxe da última vez, mas acho muito pertinente trazer aquela metáfora da vela. Quando acaba a energia na Aham. nossa casa, a gente fica no escuro. A vela que a gente usa para se nortear seria análogo ao processo terapêutico, né? Ele nos mostra a luz, ele não nos indica o caminho, mas muitas vezes vai acontecer da gente pensar, ó, dá para ir por ali, tem aquela possibilidade ali, ó, tem uma árvore, tem um rio ali, o professor Renato já nos trouxe isso dessa maneira também, e as coisas vão começar a acontecer a partir dessa tolerância, né? Dessa capacidade de renúncia, de adiamento das vontades. Isso entra tudo nessa prática tão nobre do desapego que a gente tanto pensa junto e expande esse exercício do pensar aqui, né? É tão Muito gratificante. vasto esse assunto e tão Uhum. rico. Mas a gente já caminha para a nossa finalização. E agora eu gostaria de deixar agora para a gente iniciar um fechamento. Vocês gostariam de deixar para contribuir sobre o tema? Eu queria finalizar com um pensamento sobre, a gente começou dizendo sobre né, da infância à velhice, mas o processo disso, né? Nós aqui estamos no meio agora, né? O quanto é importante a gente também ter esse olhar, porque a gente envelhece a cada dia, a cada instante a gente já não é o mesmo de antes. O quanto é importante a gente parar, respirar, olhar, se permitir a perceber que a gente não é capaz de tudo. E tá tudo bem, né? Tem momentos que serão mais difíceis, mais tristes e tá tudo bem. Aprender a se respeitar para poder sim conseguir cuidar. Eu vi recentemente, eu achei tão incrível, fez tanto sentido para mim, né? Que o cuidar é o gesto mais profundo do amor. E não tem como dizer que não, né? É Faz muito cuidando que a sentido. gente ama, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que a sociedade está muito doente, está precisando, a gente está precisando se cuidar. E através da terapia é um caminho, de diversas formas. E aqui no GEPA tem tantos profissionais excelentes que pode estar dando um norte para aquele que está precisando no momento se cuidar, se olhar e se permitir viver o luto, a tristeza, se permitir também viver as alegrias da vida. Então eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, que eu amo. Um beijo pra galera. Um prazer estar aqui. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e pensar sobre esse assunto com muito carinho, né? Quem está nos ouvindo ou quem vai nos ouvir, vai ficar aí a gravação. E quando nós falamos aqui de
Essa terceirização não é intuito, né, de forma nenhuma de nenhum de nós, nem do GEPA, de trazer aí esse olhar, né, da pessoa, no caso, se culpar. Pelo contrário, né, se algo incomoda, eu preciso buscar ajuda. A saúde mental é muito importante para que se possa fazer reparações, buscar essa responsabilização. E é isso que nós proporcionamos, né, a todas as pessoas que nos procuram, esse ambiente de acolhimento. É isso. Obrigada a todos. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui com pessoas queridas, expandindo pensamentos, refletindo sobre questões valiosas acerca dessa vida que a gente está aqui para realmente se ajudar, para pensar junto, para, como diz a Desiele, ter a capacidade de cuidar, né? Nós lidamos ali com os nossos pacientes são sujeitos da dores, né? E nós precisamos nos compadecer dessa maneira mais genuína possível, né? Esse é o exercício constante que nós estamos sempre praticando aqui no GEPA de maneira tão intensa e tão cuidadosa, né? Muito, muito grato mesmo por estar aqui, agradeço de coração e até a próxima, acho que em breve vai ter mais, né? Com Vamos certeza. combinar mais expansões, mês que vem já tem mais, então muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço. É sempre tempo de se sentir amado, é sempre uma nova oportunidade, nós mudamos a todo momento. E, claro, não é porque uma experiência não foi bem sucedida que outra não pode ser bem sucedida. Existe sempre essa possibilidade, seja em relações e também no processo analítico. Encontrar um analista, como já falamos outras vezes, requer paciência também, que você possa se sentir à vontade na conexão. Então, vocês podem também procurar por profissionais no GEPA, nós temos o site, nós temos o Instagram. Abaixo desse vídeo, nós temos o Instagram do GEPA, onde vocês vão acompanhar vários movimentos. No sábado que vem, nós temos curso também do último livro que foi escrito. E no dia 19, no outro sábado, nós temos o lançamento do livro do professor Renato. E deixo todos os convites e vocês podem acompanhar as publicações ali pelo Instagram do GEPA, que é Grupo GEPA, e também pelo YouTube, pelo canal, que é GEPA Psicanálise, também está abaixo do vídeo. Foi um prazer estar com vocês e a gente se vê numa próxima. Um beijo, uma boa tarde e fiquem com Deus. Tchau, tchau.